Me surgiu uma dúvida. Quando a empresa para fazer as manutenções dos equipamentos, né, e aproveita essa oportunidade para o PH ir lá fazer a inspeção. Aí eu fiquei pensando o seguinte: quando um cliente aplica a solda para tampar ou corrigir aqueles pitting, né, ou seja, aquelas pequenas cavidades dentro do tubulão, dentro do balão da caldeira, isso é considerado um par? Se ele só vai lá e tampa pequenos buraquinhos e lixa? A norma NR13, ela fala que qualquer reparo feito com solda é considerado um par, tá? E aí a gente vai entrar nesse detalhe, que aí entra a metalurgia, né? Eu costumo dizer que o profissional habilitado, ele tem que conhecer um pouco de solda, ele tem que conhecer um pouco de metalurgia, ele tem que ser um cara multidisciplinar. Por quê? Porque imagina que você talvez não tenha entendido isso por uma base baixa em metalurgia. Apesar de na engenharia mecânica ter essa matéria, né? Talvez tenha algumas horas lá que fala sobre ciência dos materiais e tudo mais. Eu vou falando aqui, talvez você vai até lembrar da faculdade. Lá fala sobre o arranjo arranjo da microestrutura, o arranjo. Lá fala cubo de corpo centrado, por exemplo. Você tem lá alguns materiais que tem os arranjos, né, das moléculas do aço. Quando você coloca solda, você está fazendo o quê? Você está derretendo o material. Tanto o material que você deposita, né, então eu vou dar um exemplo aqui de uma solda de eletrodo comum, eletrodo revestido. Quando você gera aquele calor, você derrete o material em cima da chapa, ou do balão, como é o caso que você está falando aí. Quando você faz isso, você tem uma fusão do material de base com o material de consumo. Então, aí a gente já começa a entrar na metalurgia, né? Por isso que eu falo. Imagina que esse calor, essa energia que você está depositando, mexe com a estrutura molecular do aço. Mexeu com a estrutura molecular do aço, você tem muitas variáveis aí que você tem que avaliar. Uma dessas variáveis é temperatura, profundidade do defeito. Tanto é que em alguns procedimentos de soldagem, que a gente chama de EPS, né? Algumas EPS, que são as especificações dos procedimentos de soldagem, você, quando aplica o material, ela pergunta quanto de material você aplicou. Se você aplicar, por exemplo, 1 milímetro, talvez não precise de um alívio de tensões. Apenas um pré-aquecimento. Agora, se você aplicar 20 milímetros, ou seja, se você tiver uma trinca lá no balão e você ter que tirar aquela trinca através de goivagem ou esmerilhamento e ter que depositar 20 milímetros de material, você já tem que fazer um alívio de tensões. Olha que diferença, então. Então, você tem muitas variáveis. Por que o alívio de tensões? Porque você já tem tensão suficiente na solda que pode gerar trincas futuras. Agora, quando você tem, como você disse, pequenos pontos de corrosão, o cara foi lá e soldou aqueles pontos de corrosão, esmerilhou, aquilo é um par? É um projeto de alteração ou reparo. Na verdade, ele não é um projeto de alteração, mas ele é um reparo.